Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou o professor José Neto e vamos dar continuidade às aulas do nosso curso Recursos no Processo Penal. Antes, lembrando aqueles que se inscreveram pelo SIG Eventos para receber o certificado, não deixe de registrar a sua participação no primeiro comentário do vídeo. Você copia, anota ali o seu nome, depois posta novamente e depois será contabilizada a sua participação. Vamos então para a terceira aula do nosso curso. Ainda estamos estudando a teoria geral dos recursos, os aspectos gerais dos recursos no processo penal. Na aula passada, na aula 2, nós estudamos a classificação dos recursos. E na aula de hoje, nós iremos começar pelos efeitos dos recursos. Eu já aviso desde logo que essa será uma análise ainda, de certa forma, superficial, genérica, porque ao estudarmos posteriormente os recursos em espécie, voltaremos a tratar dos efeitos produzidos por cada um. Então, por enquanto, falaremos de uma forma ainda muito genérica. Depois, as peculiaridades de cada recurso serão examinadas no momento em que estudarmos cada recurso em espécie. Bom, então, vamos começar pelo efeito devolutivo. O efeito devolutivo é o efeito que está presente em todo e qualquer recurso. O que é o efeito devolutivo? Bom, precisamos lembrar de como começamos o curso, falando da origem do termo recurso. Nós vimos que recurso dá a ideia de percorrer novamente o caminho já percorrido, trilhar novamente aquele curso. Então, repassar por um caminho que você já passou. Essa é a ideia de recurso, a ideia de reexame. Então, por isso que se fala em efeito devolutivo, de se devolver ao Poder Judiciário o conhecimento da matéria. A princípio, alguém pode estranhar e dizer, bom, mas a instância superior não conhecia aquela matéria, por que está se devolvendo a ela? Sim, está se devolvendo ao Poder Judiciário. Houve o julgamento na instância do Poder Judiciário e agora está se devolvendo ao Poder Judiciário, por meio do recurso, o conhecimento daquela matéria, só que num órgão de outra instância, num outro órgão que irá julgar. Mas devolve-se ao Poder Judiciário o conhecimento daquela matéria. Mas o efeito devolutivo vai além. Sua função não é apenas o devolver o conhecimento da matéria para o Poder Judiciário, mas também de delimitar o alcance do julgamento, a extensão do que vai ser apreciado, do que vai ser julgado. Então o efeito devolutivo, ele delimita, ele fixa os limites do julgamento, os limites daquilo que vai ser apreciado pela instância superior. É claro que num recurso total, o que é recurso total? Aquele em que toda a matéria é devolvida. E, portanto, o reexame é o mais amplo possível. Então, num recurso total, não há limite. Toda a matéria vai ser examinada. Mas se o recurso for parcial, se o recorrente estiver recorrendo de parte da decisão recorrida, o tribunal somente irá apreciar aquela parte que foi objeto do recurso. Daí porque dizemos que o efeito devolutivo delimita o alcance, a extensão do julgamento. Porque se o recurso não for total, se o recurso for parcial, o julgamento ficará adstrito àqueles limites conferidos pelo próprio recorrente no seu recurso. À medida que ele recorreu só de parte da decisão, fixou ali os limites do que deve ser apreciado. Então o efeito devolutivo, ele tem essa função de delimitação da extensão do julgamento. Mas é interessante observar que, apesar do efeito devolutivo em determinados recursos ser amplo, como é o caso da apelação, a apelação é um recurso muito amplo por natureza, que devolve, em regra, você pode limitar o alcance da apelação, mas é possível torná-lo mais amplo de todos os recursos. E nesse caso, a apelação, por mais ampla que seja, mas há limitações ao efeito devolutivo. Vamos analisar algumas delas agora. Primeiramente, a vedação do reformatio impégios havendo apenas recurso da defesa. Então veja só, a reformatio impégios, ou seja, a reforma para pior, ela é vedada quando houver apenas recurso para a defesa. Isso está expresso no Código de Processo Penal, no artigo 617. Olho aqui na tela para darmos uma lida. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos
383, 386, 387, no que for aplicável. Atenção agora para a parte destacada aqui de propósito. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Bom, esse princípio da proibição do reformatio impejus, ele veda então que o réu recorrendo, sendo ele o único a recorrer, a sua situação fique mais grave. Então, se o réu recorreu, por mais ampla que seja a apelação, mas se o réu recorreu, não pode o tribunal, conhecendo da matéria, ainda que encontre motivos, em tese, para piorar a situação jurídica do réu, a pena que lhe foi imposta, por exemplo, ainda que encontre motivos para isso, não pode agravar a pena que já foi imposta pelo juízo anterior, pela instância inferior. Então, se o tribunal entender que em tese caberia agravar a situação do réu, deve manter a sentença como ela está. Ou fica como está, ou melhora. Havendo apenas recurso da defesa, a situação do réu não pode ser agravada. Ou fica como está na sentença, ou então é melhorada, diminuída a pena, absolvido o réu, seja como for. Mas sua situação não pode ser agravada se houver apenas recurso da defesa. Evidentemente que se há recurso da defesa e também há recurso da acusação, digamos que a defesa recorreu para absolver ou para diminuir a pena, e o Ministério Público recorreu pedindo o aumento da pena, é possível nesse caso aumentar a pena do réu. Não no julgamento do recurso dele, e sim no julgamento do recurso da acusação. É preciso que se negue provimento ao recurso da defesa e se dê provimento ao recurso da acusação para poder agravar a situação do réu. Agora, se só há recurso da defesa, há uma vedação expressa a que se lhe agrave a situação para que o réu não seja prejudicado por seu próprio recurso. Você recorre na expectativa, na esperança de ver sua situação melhorada e não piorada. Por isso que é o princípio aí da vedação. Aí depois estudaremos mais detalhadamente princípios, mas há esse princípio da vedação, da proibição da reformatio impejus, ou seja, a reforma para pior, para piorar a situação do réu. Quando somente ele recorreu, voltamos a dizer, não é possível. Existem dois tipos, se é bom lembrar, dois tipos de reformatio impejus. A reformatio impejus direta e a indireta. A reformatio impejus direta seria exatamente o caso do réu recorrer e o tribunal modificar a decisão para pior. Essa seria a reformatio impejus direta. É vedada, porque o tribunal não pode mudar a sentença que foi objeto do recurso da defesa e lhe agravar a situação. Não pode diretamente prejudicá-lo, modificando a sentença objeto do recurso. Então é proibida a reformatio impejus direta. Também é proibida a reformatio impejus indireta. Também é proibida. E o que seria a reformatio impejus indireta? A reformatio impejus indireta se dá quando o réu recorre, não para pedir a modificação da decisão, mas pedindo a anulação da decisão ou a anulação do processo por atos anteriores à sentença. Pode a nulidade estar na própria sentença ou pode a nulidade estar em atos anteriores à sentença, de modo que a sentença seja anulada, ou por vício seu, ou por vícios anteriores, mas que causaram a anulação dos atos posteriores atingindo a própria sentença. Então, nessa situação em que o réu é condenado, recorre, pedindo a anulação do processo, anulação da sentença, ou então de atos anteriores a ela, e o tribunal dá provimento ao recurso anulando o processo, uma nova sentença terá que ser proferida. É importante, abrir um parêntese aqui, para falar exatamente sobre isso, que existem essas duas possibilidades no recurso. Na verdade, nós já falamos sobre isso no começo, que existe a possibilidade de esclarecimento, de integração da decisão, e vamos tratar disso melhor nos embaixos declaratórios, mas só para deixar claro nesse momento aqui, você pode recorrer pedindo a modificação da decisão, você pode recorrer também pedindo a anulação. A diferença é que, quando você pede a modificação da decisão, o tribunal não manda o juiz que proferiu a decisão modificá-la. Não. O próprio tribunal tem poder jurisdicional para modificar a decisão. O tribunal profere um acórdão que modifica a decisão caso dê provimento ao recurso.
Então, se der provimento ao recurso, entender que a razão nos argumentos expostos no recurso, o tribunal, acolhendo ali a pretensão recursal, dá provimento ali ao recurso e modifica a decisão no seu acordo. Profere um acordo modificando a decisão. Diferentemente, quando se anula o processo, se anula a decisão, outra vai ter que ser proferida, porque anulando-se os atos, eles terão que ser praticados novamente lá pelo juízo anterior. Então, o juiz de primeira instância, por exemplo, ele vai ter que refazer os atos e refazer a sentença. E aí, neste caso, o juiz refazendo a sentença, ainda que reconheça circunstâncias mais graves contra o réu, não pode aplicar uma pena maior do que a que tinha sido aplicada na sentença anulada. Então veja bem, a proibição da reformatio in pejus se diz indireta porque o tribunal não estaria, no caso, prejudicando diretamente o acusado. A reformatio in pejus indireta ocorreria se o tribunal desse provimento ao recurso do réu, fosse anulado o processo e fosse possível o juiz proferir uma decisão mais grave que a anterior. Nesse caso, o réu teria sido indiretamente prejudicado pelo seu recurso. Ele não teria sido diretamente prejudicado porque o tribunal acolheu o recurso dele e anulou como ele pediu. Mas se fosse possível o juiz dar uma sentença mais grave que a anterior, que foi anulada, o réu teria sido indiretamente prejudicado pelo seu próprio recurso. Isso é vedado, é proibido também a reformatio in pejus, proibida, perdoe também, a reformatio in pejus indireta. Então, nesse caso de anulação da decisão, por conta do princípio da vedação da reformatio in pejus indireta, o juiz deve proferir uma sentença nova, em lugar daquela que foi anulada, mas mantendo no máximo a condenação no patamar que estava. Ou fica como estava, ou melhora a situação do réu. Só não pode piorar, porque só se anulou o processo por via de um recurso do réu. Então não pode ser piorada a sua situação, nem mesmo indiretamente. Nesse particular, há uma discussão, e já houve mudança de entendimento a respeito desse tema, sobre a aplicação desse princípio no tribunal do júri. Mas eu vou deixar para retomar esse assunto na aula de apelação. Quando formos falar sobre apelação, que chegarmos no inciso 3º do artigo 593, que trata das hipóteses de julgamento, de apelação contra decisões do júri, aí voltaremos a tratar desse tema. Bom, nós temos ainda a vedação da reformatio in pejus, além dos limites do recurso da acusação, mesmo sendo o caso de nulidade absoluta. Isso é objeto de uma súmula do STF, a súmula 160, olhe na tela aí para darmos uma lida na súmula. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então preste bem atenção. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu uma nulidade arguida não no recurso dele, mas no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então voltando para cá, nesse caso houve recurso da acusação e não pode o tribunal, ao tomar conhecimento da matéria, quando for devolvida a matéria pela acusação, através de seu recurso, não pode o tribunal reconhecer uma nulidade que não foi suscitada pela acusação contra o réu. Não é possível, é também vedado, por princípio, é vedado aí ao reconhecimento dessa nulidade, ainda que absoluta. Nossa jurisprudência tem entendido que não se faz diferença aí entre nulidade nesse aspecto. Para esse fim, não há diferença aí se a nulidade é absoluta ou relativa. Não se pode reconhecer contra o réu uma nulidade que não foi suscitada no recurso da acusação e indo-se além do que foi trazido aí pelo Ministério Público, reconhecer sua nulidade, ainda que absoluta, não será possível esse reconhecimento dessa nulidade desfavorável ao réu. Ok? Nós ainda temos um outro ponto interessante, a possibilidade agora de uma reformatio in melius, mesmo havendo somente recurso da acusação. Observe bem que nós vimos que não é possível, no recurso da defesa, o réu ser prejudicado quando ele próprio recorrer. Entretanto, se apenas o Ministério Público recorre, é possível sim melhorar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da acusação.
Por que isso? Bom, é porque o réu pode ser de fato prejudicado com o julgamento que lhe é desfavorável. Mas a acusação, sobretudo o Ministério Público, ele não é necessariamente prejudicado com a absolvição do réu. O que busca o Ministério Público, apesar de expor sua pretensão na sua ação, uma pretensão punitiva, tentando a condenação do réu, mas a finalidade do processo, sob a ótica do Ministério Público, é buscar a justiça, é buscar aquilo que é justo. A princípio, em razão do material que recebeu, havendo justa causa para a ação penal, o MP pede a condenação do réu. Mas pede a condenação do réu na esperança de que os fatos sejam ainda melhor descobertos ao longo da instrução e que ao final o juiz tenha a clareza de aplicar o direito da forma correta, podendo inclusive ser a absolvição do réu. Daí porque de forma alguma é vedado ao MP pedir a absolvição do réu quando ele achar isso justo. Mas ainda que ele peça a condenação, ele sabe que a absolvição pode ser a medida mais justa. Então, um eventual benefício para o réu de uma absolvição, do reconhecimento posterior, de uma nulidade, da melhora de sua situação, não significa necessariamente uma piora para o Ministério Público ou para a sociedade a que ele representa. De forma alguma. Para o réu não, para o réu é prejuízo, porque atinge sua liberdade, atinge seu direito de liberdade em processo penal. Mas para a acusação, não necessariamente se pode falar em prejuízo propriamente dito. Então, nesse caso, é possível fazer sua reformácio in melius, havendo apenas recurso da acusação. Então, mesmo que o recurso seja somente do Ministério Público, por exemplo, é possível se reconhecer uma situação melhor para o réu, mesmo aquilo não sendo, claro, objeto do recurso, que é um recurso exclusivo da acusação. Bom, eu trouxe aqui uma decisão que retrata exatamente isso, uma decisão aqui do STJ, vamos dar uma lida. Diz assim: recurso especial, processo penal, recurso exclusivo da acusação, concessão de habeas corpus de ofício, reformácio in melius, possibilidade. Essa corte firmou compreensão no sentido de que é admitida a reformácio in melius em série de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformácio in pejus. Esse é um julgamento de 2010 do ministro Og Fernandes, e esse julgamento tem sido utilizado, essa decisão tem sido utilizada em várias outras decisões posteriores a ela, sempre remetem a essa decisão. Então, a partir dela, ficou firmado no âmbito do STJ a tese de que era possível a reformácio in melius no recurso da acusação, sendo vedada apenas a reformácio in pejus no recurso da defesa. Bom, então encerramos aí o efeito devolutivo, vamos agora para o efeito suspensivo. Bom, o efeito suspensivo é aquele efeito que nem todo recurso tem efeito suspensivo, mas é o efeito que impede a sentença de produzir os seus efeitos enquanto se julga o recurso. Em razão do efeito suspensivo, a decisão objeto do recurso não produz de imediato todos os seus efeitos, porque eles estão suspensos quando o efeito tem efeito suspensivo, até que se faça o julgamento do recurso. Bom, como eu disse, nem todo recurso tem efeito suspensivo. E à medida que nós estudarmos cada espécie recursal, nós iremos ver quais são os recursos que têm efeito suspensivo, quais são os que não têm. Nos casos que têm efeito suspensivo, quando ele é total, quando ele não atinge todos os efeitos da sentença. Então nós vamos observar isso no estudo que nós fizemos posteriormente de cada espécie recursal, de cada espécie dos recursos de um processo penal. Nós temos também o efeito extensivo. O efeito extensivo está previsto aí no artigo 580 do Código de Processo Penal. Mais uma vez, de olho na tela, para darmos uma lida. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Bom, primeiramente, uma observação que tem que ser feita. Esqueça artigo 25. O concurso de pessoas está previsto atualmente no Código Penal, desde a reforma de 1984, está previsto no artigo 29.
do Código Penal, e não no artigo 25. O artigo 25, qualquer um já iniciado no direito penal sabe que é o artigo que define a legítima defesa. Então não é artigo 25. Está assim no Código, está escrito assim no Código de Processo Penal, porque como eu já falei aqui antes, o Código de Processo Penal consegue ser atrasado em relação à Constituição, ao direito penal, a ele próprio. Então há muita coisa no Código de Processo Penal que merecia ser corrigida e não foi até hoje. Então isso aqui é um exemplo claro disso. O artigo 25 do Código Penal não trata de concurso de pessoas. Concurso de agentes, concurso de pessoas, está previsto no artigo 29. Então, no caso de concurso de agentes, no caso de concurso de pessoas, a decisão que for favorável a um réu, mesmo, a decisão for favorável a um dos réus, desde que ela não seja fundada em motivo pessoal. Por exemplo, imagine que duas pessoas cometeram um determinado crime e foram julgadas por um determinado... Cometeram não, digamos que elas tenham sido denunciadas pela prática de um crime e foram julgadas então nesse processo pela prática desse crime. E ambos foram condenados, essas duas pessoas foram condenadas. Imagine que um deles apela alegando a inexistência do fato, dizendo que o fato não aconteceu, o fato não existiu. E o tribunal reconhece que o fato não existiu. Então, essa decisão, reconhecendo a inexistência do fato, como ela não é de caráter pessoal, ela vai se aproveitar ao outro, quer ele tenha recorrido ou não. Porque afinal, se houve o reconhecimento de que o fato não existiu para um dos réus do processo, não pode o outro permanecer condenado por um fato que o tribunal reconheceu que não existiu. Então o recurso aí, digamos que só um deles recorreu, o recurso daquele que recorreu vai se aproveitar o outro que eventualmente não tenha recorrido, porque a decisão, nesse caso, beneficia a ele também. À medida que ela reconhece que o fato não ocorreu, que o fato não existiu, o recurso aí vai produzir um efeito extensivo e vai atingir até mesmo aquele que não foi a pessoa que deu entrada no recurso, que interpôs o recurso e que eventualmente nem entrou com recurso algum, mas vai ser beneficiado pela decisão, é o efeito extensivo do recurso. Agora, imagine uma situação semelhante a essa em que ambos foram condenados e apenas um recorreu, mas digamos que o fundamento do seu recurso tenha sido a negativa de autoria. Esse réu que recorreu disse que não foi ele o autor daquela infração. O outro não recorreu. Então, nesse caso, se o tribunal der provimento ao recurso que foi interposto por um deles, entendendo que ele realmente não foi o autor do fato, essa decisão não se aproveita ao outro, porque ela é de caráter pessoal. Sendo de caráter pessoal, não há o efeito extensivo. Ela não passa para o outro, não se aproveita ao outro. Nós temos também o efeito regressivo. O efeito regressivo nada mais é do que o juízo de retratação. Nem todo recurso tem juízo de retratação. Nós vamos depois falar quais são as espécies de recurso que possuem juízo de retratação. Mas o que é o juízo de retratação? Bom, a ideia do recurso, atendendo aí ao duplo grau de jurisdição, é que você interponha o recurso, geralmente perante o órgão que proferiu a decisão, ele vai chamar outra parte para contrarrazoar o recurso e depois vai providenciar a subida dos autos para a instância superior para apreciação do recurso. Quando o recurso é dotado de efeito regressivo, quando ele é dotado de juízo de retratação, o juiz, após receber as razões do recorrente e as contrarrazões do recorrido, ele pode, verificando que sua decisão foi equivocada, ele pode voltar atrás. Em lugar de remeter para a instância superior o recurso, ele já profere uma decisão contrária à que tinha sido objeto do recurso, modificando, portanto, o seu entendimento. Então dispensa-se a subida do recurso para a instância superior, porque o próprio juiz que prolatou a decisão já se retratou, já reconheceu o erro, já acatou os fundamentos ali do recurso, voltou atrás e mudou o seu entendimento. Então esse é o efeito regressivo. O juiz vai voltar atrás na sua decisão e dar uma decisão contrária à que ele tinha proferido e que foi objeto do recurso. Então esse é o efeito regressivo que nem todo recurso tem e diremos posteriormente quais as situações de efeito regressivo.
Por fim, nós temos o efeito translativo. O efeito translativo é o efeito que permite que o tribunal julgue qualquer matéria contra ou a favor de qualquer das partes, sem se preocupar, sem se sujeitar à proibição da reformatio impejus. Esse efeito translativo só é possível no denominado recurso de ofício. Se vocês prestaram atenção, naquela súmula que nós lemos há pouco, a súmula 160, diz o seguinte: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Exatamente porque o recurso de ofício é dotado de efeito translativo e não se sujeita, portanto, à vedação da reformatio impejus. Ok? Então esses são os efeitos que os recursos no processo penal podem produzir. Na próxima aula, nós vamos estudar os requisitos dos recursos, os requisitos para a interposição do recurso e também os principais princípios que informam a teoria geral dos recursos no processo penal. Até a próxima aula, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu legal. Se não está inscrito aí no canal, se inscreva, participe dos nossos vídeos, comente os nossos vídeos. Será sempre um prazer ter a sua participação. Muito obrigado mais uma vez.